Em teu infinito, aleluia, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, aleluia, glória a Deus, sobre toda a terra. Sobre toda a terra, Ele é Senhor, amém? Você crê nisso? Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Tome o teu assento, aleluia, tome o seu assento glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, agradecendo a cada um, agradecendo pelas orações, agradecendo pelo carinho dos irmãos. Estivemos ali em um período de descanso junto com a nossa família, convivendo ali com o sogro, com a sogra, o pai e a mãe, e a minha alegria de poder voltar, poder estar com os irmãos, né? Eu vou usar aqui as palavras do pastor Paulo, que ele dizia que o melhor momento da viagem é o retorno, é poder retornar a casa, poder retornar à igreja, e eu fico muito feliz em poder estar com os irmãos, e poder nessa noite de Santa Ceia, poder compartilhar algo de Deus com a igreja do Senhor, né? Temos a celebração da Santa Ceia, não queremos nos alongar, mas o pastor Geraldino nos incumbiu, né? Nos convidou para este tema, participar deste tema. Nós estamos falando sobre as prioridades, aquilo que o Senhor dava aos nossos pais na fé, né? Já foi falado aqui sobre o altar, foi falado sobre a tenda, né? E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco, que era uma outra coisa também, que era o poço. Tinha o altar, tinha a tenda e o poço, aleluia. Então eu quero convidá-los, irmãos, a abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia, Gênesis 26, 18, aleluia. Gênesis 26 e 18, onde diz assim: e tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos na Bíblia, né, os poços, o poço ele é um símbolo, ele é um marco, ele é um sinal de cuidado, de direção do Senhor na vida daqueles que andam segundo a sua vontade. Tanto que o Senhor, eles faziam o altar, eles consagravam o lugar ao Senhor, faziam a tenda, e logo então eles cavavam o poço, porque ele é um sinal de cuidado, de direção, e mais do que uma mera fonte de água, mais do que apenas água, eles representavam a posse da terra, eles representavam socorro, eles representavam a provisão divina no meio do deserto, no meio de um lugar árido, no meio de um lugar onde seria muito fácil morrer. O corpo humano ele não subsiste, ele não resiste sem a água. E nós sabemos que a terra onde eles peregrinavam, a terra onde eles andavam, era uma terra árida, era um deserto, eram lugares de difícil sobrevivência, se não se encontrasse logo uma fonte de água. Então, mas nós vemos aqui na Bíblia que eles têm muitas outras representações, mas eu orava, eu clamava ao Senhor, lembrando também do tempo que nós temos, né, neste culto, e querendo respeitar o tempo, mas eu quero muito compartilhar com os irmãos alguns símbolos que me chamaram a atenção, algo que acontecia em função dos poços. E a primeira coisa que eu vejo era conserto. Tem em Gênesis 21, 25 conta, quando Abraão, porém, ele repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Lá no 30, ele repreendeu, ele disse: olha, os teus servos, eles
soterraram este poço, eles prejudicaram este poço eu cavei. E se vê que teve ali uma discussão, mas o que logo Abraão fez? No versículo 30 ele diz, olha, vamos fazer um pacto, tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei este poço. Olha, eu vou te dar um presente, os teus servos, eu estou com toda a razão, mas eu vou te dar um presente. Eu não vou te chamar para a guerra, eu vou te chamar para um concerto. Eu não vou te chamar para a briga, eu vou te chamar para a paz, aleluia. Eu não vou te chamar talvez para aquilo que talvez os teus servos preveram que aconteceria, talvez com qualquer um dos outros dos teus vizinhos aqui. Se eles fizessem isso, ia gerar uma guerra, mas eu estou te chamando para um concerto, aleluia. Eu estou te chamando para um entendimento, eu estou te chamando para paz, aleluia. Eu estou te dando, olha só, além de eu ter que recuperar o que já era meu, mas eu ainda vou te dar um presente. Tu pega aqui essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali, um lugar de concerto. E aí ele plantou um bosque, invocou o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Perceba que deste concerto, deste apaziguamento, deste proceder de Abraão, eu creio que ele surpreendeu Abimeleque, surpreendeu os servos do Abimeleque, a ponto que ele ganhou, ele conseguiu uma relação, ele conseguiu ter uma paz tão grande, que diz que ele peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Por muitos dias. Será que não é o que está faltando às vezes? Este poço na nossa vida, talvez esta ação na nossa vida. Quem não conhece alguém que é 3 meses num lugar, 3 meses no outro, 4 meses num lugar, 4 meses no outro, não para em emprego, não para em círculo de amizade, não para em igreja, não para em congregação, não para em lugar nenhum. Por quê? Porque ele só quer saber dos seus direitos. Eu quero saber que eu estou com a razão, eu quero saber. A Bíblia não diz bem-aventurado quem está com a razão, ele diz bem-aventurado os pacificadores. Já tem muita gente para brigar nesse mundo. O mundo está precisando de pacificadores. Não são esses pacifistas por aí, com uma borboletinha e não sei o que. Não, precisa de pacificadores, que na hora da guerra, em vez de dar um passo para frente em direção à guerra, ele dá um passo para frente em direção à paz, em direção ao entendimento, em direção à conversa. Essas pessoas não são levadas por diz que me diz que, essas pessoas não são levadas por eu acho que, não, eles são levados pela paz, aleluia. Eles são levados pela palavra que diz: segui a paz com todos e a santificação. Ah, pastor, eu sou santo, mas eu não consigo ter paz com aquele ali. Estou duvidando da tua santificação. Pastor, eu estou aqui, eu estou santo, mas eu não consigo abraçar aqui do lado, não dá. Pastor, manda. E eu já vi muita gente reclamar que fica pedindo para pegar na mão do irmão do lado, às vezes a gente nem gosta. Opa! Espera aí um pouquinho, então a coisa vai, vamos dar um passo atrás, nós temos que ir para a conversão então não é pedir para pegar na mão, é pedir para passar aqui e aceitar Jesus. Abraão poderia ter entrado em guerra, tomado os poços à força, mas ele preferiu a conciliação, a reconciliação, através de um gesto de paz, que garantiu uma peregrinação na terra dos filisteus por muitos dias, aleluia. Ele plantou um bosque, não é num dia para o outro, eu acredito que não era bosque de enxerto. Não era esses que a gente vê por aí, às vezes que eles transplantam, tiram de um lugar, às vezes tu passa, quando está construindo um shopping, um condomínio, tu passa num dia, é tudo obra, no outro dia tem uma palmeira de não sei quantos metros de altura. Eu digo, mas como é que isso nasceu tão rápido, né? Isso vem de caminhão e bota ali, não. Diz que ele plantou um bosque e ali ele invocou o nome do Senhor Deus eterno e ele ficou muitos dias, aleluia, muitos dias. Como é bom, se nós formos conversar aqui com pessoas, tem irmãos aqui que estão aqui há tantos anos,
irmãos que chegaram há pouco tempo, mas parece que já estão aqui há tanto tempo. Pastor, eu só saio daqui quando Jesus me levar, eu só saio daqui quando Jesus... Enfim, é tão bom, irmãos. Pessoas que chegam há pouco tempo, mas parece que já são da casa, já estão juntos, já estão participando. Tu já sente paz, já flui comunhão, já flui, não tem, mas eu quero um espaço de estacionamento, mas a cadeira ali, não, eles estão aqui, eles estão para comunhão, eles estão para paz, eles estão para alegria, eles estão para justiça, eles estão para viver o que Deus tem na sua vida, sem briga com ninguém. Por quê? Porque o poço está liberado, aleluia, está fluindo água. Nós vivemos em um mundo, e aí quando eu falo de mundo, a gente às vezes nós temos a mania, né? Lá está muito séria a coisa, pastor, só Deus na causa. Não, nós vivemos num mundo, eu estou falando de igrejas, famílias que clamam por um jorrar de paz, conciliação, reconciliação, e nós precisamos ter este poço dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, lá no nosso local de trabalho. Nós precisamos que a água deste poço flua através das nossas vidas. Nós precisamos disso, aleluia. Você quer ser essa água? Você quer essa água que traz paz? Você quer ser a água? Você quer ter esse poço de refrigério, aleluia, que vai esfriar a guerra? Sabe aquela pessoa que esses dias alguém me disse, olha, fulano foi lá para dar um conselho, em vez de botar água, botou gasolina no fogo. Não, nós precisamos ter água tirada desse poço, aleluia, para onde está o calor da guerra, nós chegar com frescor, aleluia, da paz, nós chegar com frescor do Espírito, aleluia, para que lá onde há guerra haja paz, onde há desunião haja conserto, haja perdão, aleluia. Você está disposto a ser? Aleluia. Você está disposto a ter este poço na tua vida? Aleluia. Pastor, mas eu vou ter que abrir mão. Vai ter sim, vai ter. E vai ser com tanta alegria que tu vai fazer isso. Tu vai ver a alegria que vai te trazer cada que uma situação dessa surgir na tua vida, e tu vê a resposta de Deus, e tu vê o agir de Deus através da tua vida, na tua vida. Aleluia. Segundo ponto que eu vejo aqui, o poço como um símbolo de socorro. O poço como um símbolo de socorro. Eu vejo ali em Gênesis 21:17, onde diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, e disse desde os céus: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ela tinha deixado para morrer. Ela pensa numa mãe aflita, sabendo que não tinha mais como, sabendo que não tem como sobreviver sem água. Mas ele diz: olha, pega o moço. Eu ouvi a voz do menino, eu ouvi a voz do menino chorando, eu ouvi a voz do menino clamando, eu ouvi a voz, aleluia. Ele é uma criança, ele é pequeno, ninguém sabe quem ele é, ninguém está vendo, mas eu estou vendo, aleluia. E o que diz no 19? E abriu-lhe os olhos e viu o quê? Um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço, e deu de beber ao menino. Foi nesta situação, o poço foi o socorro, o poço, aleluia, foi a continuidade da história, o poço, aleluia, foi o socorro do céu na vida daquela mãe, daquele rapaz, um momento de extremo desespero. Este poço foi o socorro inesperado, mas providencial, para uma mãe que estava a presenciar a morte do filho. Aleluia. O mundo anda desesperado, aleluia. O mundo está clamando, aleluia. O mundo clama, o mundo não vê mais saída. Quantas vezes talvez tu já escutou alguém dizendo: para o meu filho não tem mais jeito, já larguei fulano de mão,
para o meu casamento, para o meu filho, eu estou desesperado, essa situação, não tem mais o que fazer, eu acho que acabou, eu acho que eu vou até tirar a minha vida, não tem mais esperança, não tem mais, mas nós precisamos ser este poço, aleluia, nós precisamos mostrar a água que jorra para a vida eterna, nós precisamos ter este poço do socorro para a vida daquele que está quase morrendo, para a vida daquele que talvez já está por um fio, que alguém pode dizer, não, para ele não tem mais jeito, olha onde ele está, olha o que ele está fazendo, aleluia. Mas o Senhor diz, levanta os olhos, que tu vai ver o poço, aleluia. Sabe aquele vizinho que chega lá na tua casa, do nada, nunca falou contigo? Eu tive uma situação há poucos dias, de um vizinho, nunca tinha conversado, só oi, bom dia, boa tarde, enfim, de passado. E um dia ele foi lá na minha casa, meu pai está com câncer. Tu é crente, né? Eu digo sim. Meu pai está com câncer, tu não ia lá orar por ele, aleluia. E eu pude ir lá, pude orar por aquele senhor, pude orar por aquela família, pude orar por eles, aleluia. Uma família que estava aflita, mas eles foram, é aquele vizinho que chega, aquela pessoa às vezes na fila da padaria, na fila do ônibus, que do nada começa a falar contigo e começa a te falar coisas que talvez nem para os familiares mais próximos ele falou. Aquele pequenininho está clamando, ele não sabe, ele muitas vezes já chega para ti, mas o inimigo está dizendo para ele, olha, Deus nem te ouve mais, Deus nem te escuta mais, e tu está sendo a resposta de Deus, aleluia. Tu tem que ser, nós precisamos ser a resposta de Deus, o socorro de Deus, a vida de Deus, aleluia, sendo oferecida a essas pessoas. Aleluia. Você está disposto a ser essa vida? Você está disposto a ser esse socorro? Você está disposto a ter água, a ter esse poço, aleluia, para oferecer água a essas pessoas que chegam? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Terceiro ponto que eu vejo aqui, encontro. Poço era lugar de encontro, lugar onde traziam os rebanhos, lugar onde pastores de diversos rebanhos conversavam, lugar onde pastores, às vezes de um mesmo senhor, né, também conversavam, se encontravam, davam de beber às ovelhas. Mas tem um encontro muito especial dentre tantos encontros citados em Poços. Este é um dos principais, talvez você já está pensando, já sei qual é, que é o encontro de Jesus e a mulher samaritana ao meio-dia, onde ele falou sobre a água da vida, aleluia. Um diálogo, irmãos, ali, um encontro que mudou a vida daquela mulher. Um encontro que mudou, aleluia, a cidade, o vilarejo onde ela morava. Um diálogo que falou sobre, quebrou barreiras culturais, quebrou barreiras, aleluia, deixou isso de lado e ofereceu uma tão grande salvação, aleluia. Ofereceu uma água que jorrava para a vida eterna. Foi o lugar, foi um encontro onde Jesus viu uma mulher que era discriminada pela sociedade, mas que clamava por uma felicidade que ela procurava em tantos lugares, aleluia. Mas ali naquele dia, naquele poço, ela encontrou o que ela procurou em tantos lugares, o que ela procurou em tantas pessoas, o que ela procurou talvez em tantas promessas que lhes foram feitas. Muitos diziam, essa mulher talvez alguém bem religioso, nada contra quem usa casaco, eu estou de casaco, né? Mas fazendo aquele tipo, né? Talvez bem religiosão, né? Iria dizer, já pode pensar, aquela mulher era promíscua, aquela mulher era isso, aquela mulher era pecadora, aquela mulher era... Jesus viu uma mulher que ansiava por ser feliz. Jesus viu uma mulher que precisava de segurança. Jesus viu uma mulher que buscava, aleluia. Talvez tantos daqueles homens enganaram, prometeram coisas para ela, promessas vãs, promessas que iludiram ela. Mas ali naquele dia,
beira daquele poço, aleluia, ela encontrou a água que matou a sede do coração dela, a sede espiritual dela, a sede, aleluia, que só Jesus podia suprir. Talvez muitos aqui passaram por isso. Talvez muitos aqui procuraram em tantos lugares, muitos aqui procuraram em tantas coisas, muitos aqui procuraram em tantas substâncias, algo que trouxesse alegria, algo que trouxesse sentido para o seu coração, aleluia. Talvez pessoas, já encontrei pessoas que vieram procurando em tantos relacionamentos. Ah, pastor, eu só quero saber de alguém para ser feliz. Eu digo, não, seja feliz com Jesus, aleluia. Primeiro seja feliz com Jesus, seja feliz em Jesus. Aí depois sim, depois quem chegar perto de ti vai ser feliz. Quem chegar perto de ti vai compartilhar a felicidade. Quem chegar perto de ti, aleluia, tu vai ser feliz junto com outra pessoa. Não vai depender de alguém para ser feliz, aleluia. A verdadeira felicidade está em Jesus. Isso foi o que aquela mulher, aleluia, descobriu lá naquele poço. Eu anotei aqui que ao chegarem até nós, as pessoas possam encontrar este lugar de salvação, este lugar, claro, confronto do pecado, mas com amor para uma mudança de vida, aleluia, para uma mudança de vida, que nós sejamos este lugar, que nós estejamos neste lugar, que nós tenhamos este poço, aleluia, para oferecer esta água viva que é Jesus, aleluia, jorrando na nossa vida, para que nós possamos oferecer também a outros. Você quer ser este lugar? Você quer ter essa água que é Jesus para oferecer àqueles que chegam? Como é importante, meus irmãos. E para o último, eu vejo aqui o poço, e aí o versículo que eu li lá no início, que é o legado. O poço, ele simboliza legado. E aqui nós vimos, e tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara o seu pai, aleluia. Ele não quis inventar nada. Ele saiu de um lugar onde ele estava crescendo muito. Disseram para ele sair de lá, ele foi para outro lugar. E o que ele fez quando ele chegou naquele lugar? Eu vou abrir os poços que o meu pai cavou, aleluia. Onde é que estão os poços que o meu pai cavou? Tão entulhados. Eu vou desentulhar esses poços. Talvez ele podia dizer, mas meu pai cavou errado, mas meu pai não soube fazer, mas meu pai não sei o que, mas eu não vou estar desentulhando isso aqui. Não, ele foi atrás para desentulhar. E saiba de uma coisa, o inimigo sabe os motivos que levaram os nossos pais a serem vitoriosos sobre potestades, sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, aleluia. Ele sabe do que foi o que levou eles a ter esse sucesso que nos trouxe até aqui. Irmãos, nós estamos aqui, mas os mais antigos aqui talvez vão lembrar. Se fala aqui, pastor Antoninho Lopes, depois o primeiro presidente, pastor Felisberto, depois tivemos o pastor Vandir, depois tivemos o pastor Zé Bento, pastor Paulo. Hoje nós estamos aqui, aleluia, nós estamos aqui, mas honrando os poços que aqueles homens cavaram, o que está sendo feito aqui. E me permita, mas eu quero aqui de público dizer, eu louvo a Deus pela vida do pastor Júnior, que hoje ainda, ontem as irmãs que estão aqui, que estiveram ontem, foi um agir de Deus tremendo neste lugar. Mas quando isso foi para as redes, pastor Júnior entrou com uma palavra honrando pastor Felisberto, pastor Vandir, pastor Bento, pastor Paulo, entendendo que nós estamos bebendo água de poços que eles cavaram, aleluia, que eles cavaram. Vamos ficar para sempre? Não. Calma que chega na frente aí. Mas é fundamental, meus irmãos, fundamental,
E o inimigo sabe o que levou os nossos pais, o que levou aqueles que vieram antes de nós, a ganhar milhares de almas, a evangelizar milhares de vidas. Ele sabe, o nosso inimigo sabe, e ele vai tentando a cada momento, aleluia, entulhar esses poços. Ele não quer que nós bebamos essa água. E pastor, o inimigo fica furioso em ver que esse poço está aberto ainda, porque ele ainda está dando água de socorro, ainda está dando água de mudança de vida, ainda está dando água, aleluia, de vida neste lugar. O inimigo não quer, ele quer entulhar os poços lá da tua casa, aqueles poços que geraram uma família feliz, uma família abençoada. Ele não quer que isso aconteça, ele não quer que tenha água de refrigério lá na tua casa. Por isso ele luta dia e noite. Os filisteus, os servos do Abimeleque, eles trabalham dia e noite tentando entulhar. Perceba aqui, eu anotei ponto 1, que Isaac, antes de cavar novos poços, honrou o legado do seu pai, desentulhando os poços antigos e mantendo os mesmos nomes. Ah, mas agora sou eu, agora é outro nome. Não, ele desentulhou e ele manteve os mesmos nomes, aleluia, para que fluísse ao mesmo, aleluia, para que fluísse o mesmo sustento, para que fluísse a mesma bênção que fluía nos dias do seu pai. Ele disse: eu não vou mexer em nada, eu vou manter o poço, eu vou mandar o nome, vou manter o nome do poço. Patrão, talvez alguém chegou para eles: bota agora que é poço de Isaac, poço de Isaac 2, poço de não sei. Não, mantenha o nome que o pai botou. Está dando certo, meus irmãos, está dando certo a oração, segue orando. Está dando certo o jejum, segue jejuando. Está dando certo pedir perdão, segue pedindo perdão, aleluia. Não muda, segue fazendo, está dando certo, não muda, não inventa. Para que flua a água viva, nós precisamos retirar os entulhos. Para que flua a água viva, nós precisamos retirar os entulhos que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Pastor, que tipo de entulho que o senhor está falando? Meus irmãos, eu estava orando, eu estava meditando, eu pensei em tanta coisa. Mas o Senhor falou muito forte ao meu coração: a cultura deste século, quantas vezes nós vemos a criança na escola dominical e aquele pocinho cavado, coisa mais linda, aquela aguinha brotando e tal. Aí chega no colégio, ou aí chega lá e vai tanta ideologia, tanta coisa, e a gente às vezes fica muito tranquilo, a gente, essa mania de terceirizar. Irmão, não perca os olhos, não tire os olhos de cima deste poço. Eu vou usar essa expressão, desse pocinho que Deus confiou dentro da tua casa. O teu filho, ele é pequenininho, mas saiba que ele tem um pocinho ali com ele, aleluia, que o inimigo não pode. O inimigo, desde novo, ele não tem pena do John. Ele não tem pena do fofinho do Daniel ali. Ele não tem pena. Ele vai jogar sim, ele vai jogar. Se nós não cuidarmos, ele vai jogar. Nós precisamos ter esse cuidado. A cultura deste século, e aí eu estou falando aqui, mas aí nós vamos subindo. Hoje em dia, se falar, quer criar uma loucura em rede social, fala: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como a igreja. Deu. Tu já conseguiu uma loucura. Por quê? Porque eles querem uma família invertida, eles querem uma família toda desconstruída, eles querem quer ser bem aceito, vai lá e bota: desculpe por eu ser homem, branco, vai conseguir um monte de seguidores, e isso vai entulhando o poço, já começa a parar de fluir. Eu estou vendo alguém fazendo assim com a cabeça. Irmãos, são os dias que nós vivemos, nós precisamos estar atentos. O excesso, outra coisa que eu botei aqui, o excesso de entretenimento, meus irmãos, o excesso de entretenimento, nós não conseguimos mais. E quantas vezes a gente está aqui ministrando, e a gente está vendo pessoas com a cabeça baixa assim, olhando, e não é quebrantamento. Quebrantamento a gente levanta as mãos.
fica aqui. Quantas vezes o excesso de entretenimento vai tirando aqueles momentos da casa, vai tirando os momentos da família, vai tirando aquele momento que às vezes, que seria aquele momento, que o filho chega, a gente diz, mas peraí um pouquinho, está estranha a água, o que está acontecendo aqui? A gente vê, a gente percebe, olha aqui, tem uma sujeirinha aqui, a gente vai lá junto com ele e tira aquela sujeira, mas não, a gente está preocupado, o excesso de entretenimento, muitas vezes colocando sujeira dentro do nosso coração, entulhando o nosso poço, entulhando o poço da nossa casa, aleluia, mas o Senhor hoje nos dá a oportunidade, o Senhor hoje nos alerta, o Senhor hoje fala ao nosso coração, como eu queria, o pastor Júnior pregou tão bem sobre poços aqui, eu digo, Senhor, por que tu me dá isso para falar? O pastor Júnior falou tão bem sobre os poços aqui numa terça-feira, eu disse, pastor, fala o Senhor sobre poço, mas irmãos, nós sabemos, nós tratamos, nós oramos com pessoas, e eu preciso, como homem de Deus, eu preciso, aleluia, eu preciso falar à igreja, sobre essas coisas que estão acontecendo, estão entulhando os nossos poços, pastor, mas por que antes, e por que, pois é, o que está mudando, aleluia, o que está mudando? O Senhor continua tendo água, o Senhor continua, os poços continuam fluindo, por que nós, o excesso de entretenimento, fama a qualquer custo, hoje todo mundo quer ser famoso, não interessa o que tem que fazer, qualquer um que disser que se pendurar em algum lugar quer ser famoso, e abrem mão do mais importante que é a palavra de Deus, aleluia, mas essa palavra aqui o povo não vai gostar, mas essa palavra aqui talvez, irmãos, que o Senhor fale ao teu coração, que nós não venhamos nos afastar dessa palavra, que nós não venhamos nos afastar daquilo que o Senhor tem dito para nós, daquilo que o Senhor tem deixado para nós, das ordenanças do Senhor, daquilo que fez, aleluia, os poços dos nossos pais, aleluia, serem poços abençoadores de tantas vidas, gerarem vidas. Poderia falar aqui sobre a corrida desenfreada por riquezas, tudo isso o inimigo vai colocando, e algumas dessas coisas, por exemplo, riquezas, sei pastor Júnior, mas eu já, pastor, Deus está me abençoando tanto, consegui crescer, consegui multiplicar, só não estou conseguindo vir nos cultos. Eu lembro do desenho do Pica-Pau, lembra quando ele ganhava uma caixinha de presente, assim, com uma lacinho, coisa mais linda, aí botava assim, tic-tac, 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 era uma bomba, né, os 40 mais aí vão se identificar, depois os 40 menos, pergunta para os outros que eles vão contar para vocês. Mas irmãos, muitas vezes, é cilada embalada para presente, muitas vezes é coisa ruim, mas embalada para presente. Cuida o teu coração, não deixa que isso venha entulhar o teu poço, o poço da comunhão, o poço de tempo com Deus, o poço do tempo com Deus. Não deixa que isso venha entulhar os teus poços, aleluia. Segundo ponto, nós não podemos ser uma geração que quer água viva, que quer novidade. Não, eu quero o meu poço, o poço do meu pai, eu quero meu poço, e abandona, aleluia, e nós queremos novidade, desonrando, esquecendo dos poços daqueles que vieram antes de nós, pois é dele que nós teremos água e experiência para cavar os nossos poços, aleluia. Está entendendo? Está entendendo? Aquele poço ali vai te dar água para sobreviver, e vai te dar experiência para cavar os teus poços, aleluia. Por isso, muito cuidado, pastores de internet, muitas vezes, uma palavra bonita, uma postura legal, né? Um cenário bacana, querendo te ensinar como ser um cristão verdadeiro, autêntico, do alto dos seus 16 anos de idade, do alto dos seus, espera aí um pouquinho, calma lá, nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos ter as experiências, aleluia. Quantas vezes eu paro e penso, o que o pai faria nessa situação, de quando eu acompanhei o ministério dele, como é que ele tratava esse tipo de coisa, como é que fazia, às vezes a gente para e olha,
Como é que o pastor Paulo fazia? Né? Quantas vezes nós conversamos aqui? O pastor Júnior me perguntou, como é que o pastor Paulo agia? Eu honro a tua vida, pastor. Eu honro a tua vida. Porque honra só colhe quem planta. E tu tem plantado. Aleluia. Glória. Assim como tantos outros obreiros aqui, nós poderíamos citar vários. Irmãos, como é que eles faziam? Como é que eles faziam? Como é que era? Como é que se tratava? Como é que se venciam as guerras? Irmãos, nós não vamos ter novidade. Às vezes essa ânsia por novidade leva a tantas heresias, leva a tantas coisas que desagradam ao Senhor, leva a tantas coisas que acabam com igrejas, acabam com famílias, acabam com casamentos, acabam com relacionamento de pais e filhos, por causa das novidades, aleluia. Mas é através dos poços daqueles que vieram antes de nós, que nós temos água e experiência para cavar os nossos poços. Perceba que só depois então a Bíblia diz, e aí cavaram pois os servos de Isaque naquele vale, e aí acharam ali um poço de água viva, aleluia. Perceba, para terminar, fique de pé, que após desentulhar os poços antigos, Deus deu novos poços com água abundante. Aí veio novidade. Honrou o que estava sendo feito, honrou os poços antigos, honrou os poços, não mudou nome, não mudou nada, mas aí o Senhor começa a dar coisa nova, aí o Senhor começa a dar poço novo, aí o Senhor começa a dar água nova, aí o Senhor começa a fazer novidade, fazer coisas novas no meio da igreja, no meio da nossa casa, na nossa vida, a ponto da gente perguntar, mas eu nunca fui assim, o que está acontecendo? É Deus, aleluia, é Deus te levando a poços novos agora, é Deus te levando a novidade, aleluia, a coisas novas na tua vida, a coisas novas no teu ministério, a coisas novas no teu casamento, aleluia. Por quê? Porque tu honrou aqueles antigos. E perceba que o desentulhar daqueles poços, ele então começou a cavar poços novos, mesmo enfrentando novos conflitos em lugares como Ezeque, que fala de contenda, discussão. Mas ele lembrou, teve uma vez que aconteceu isso, e a solução não foi guerra, a solução foi paz, a solução foi ter paz, a solução foi buscar paz, a solução foi não responder, a solução foi fazer, aleluia, um pacto, foi fazer uma aliança. Depois teve sitna, que quer dizer inimizade ou oposição, aquilo ali também não derrubou. Quanta gente quer novidade, para no primeiro obstáculo, quer novidade, para na primeira dificuldade, quando vem a discussão, a contenda, quando vem a oposição, mas ele não parou, aleluia. Isaque não parou, ele continuou, ele foi para outro, não vai dar certo, até que então ele conseguiu chegar a Reobote, que é lugar amplo, aleluia, que é lugar de bênção, que é lugar de calmaria, que é lugar onde a bênção do Senhor estabelece, aleluia, na nossa vida, na nossa casa. Aqueles que estão em torno de nós dizem, esse é abençoado, aleluia. Mas ele passou por situações difíceis, que aquela experiência ajudou ele a enfrentar, aquela experiência deu sabedoria, deu experiência, deu bagagem. Por isso, não despreze, não abandone, não deixe, aleluia, estes poços antigos entulhados. Desentulhe. Talvez tu está querendo novidade, eu quero novidade, mas está faltando desentulhar poços, aleluia, para que venha novidade de Deus sobre a tua vida, para que venha coisa nova de Deus na tua vida, aleluia. Desentulha os poços, desentulha o poço na tua casa, desentulha o poço na tua vida, aleluia. Desentulha o poço, aleluia. Eu não sei o que tem entulhado, talvez, eu não sei o que tem sido, o que o inimigo tem usado para entulhar poços, mas eu quero nesta noite que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê sabedoria, para que eu não deixe entulhar poços na minha vida, aleluia. E eu vou dar aqui, me permita, pastor, eu disse para ele que eu ia dar esse testemunho. Quando ele ministrou essa palavra aqui, naquele dia o Senhor me mostrou algo.
e uma lista que eu tinha, nesse tablet aqui, que agora eu fiz questão de botar um adesivo da Revolução do Amor. Realmente esse tablet agora ele é do amor. Tinha algo que eu não lembrava que estava aqui, mas que no momento de calor eu fiz. Momento de calor eu fiz, de pessoas que machucaram, pessoas que magoaram, pessoas que foram desleais, pessoas que foram covardes. Aleluia. Não estou aqui para vender imagem de perfeição, mas de alguém que está buscando. Aleluia. Na quarta-feira de manhã eu sentei com a Silvana na mesa, e em lágrimas ela viu. Fui lá e deletei aquilo. Eu disse: isso não me entulha mais. Isso não entulha mais. Aleluia. Não vai mais entulhar a minha vida, não vai mais entulhar o meu coração, não vai mais impedir, aleluia. Eu quero um fluxo total de água. Ah, pastor, mas isso estava impedindo tudo. Não estava tapando toda a boca, mas podia vir mais água. Podia vir mais água. Sabe aquela coisinha que a gente deixa lá no cantinho? Está impedindo de passar água, está sujando a água que passa. Ah, mas foi eles que fizeram, foi ele. Não interessa, eu quero é desentulhar o poço. Ah, mas não fui eu que entulhei. Ah, não quero nem saber, eu quero é desentulhar. Eu estou precisando é da água. Quem está precisando da água é eu, aleluia. Eu quero desentulhar, eu não vou ficar, não vou morrer de sede porque outro entulhou. Eu vou desentulhar, aleluia. Ah, mas pastor, é ela que tem que me pedir perdão. Para com isso, rapaz, está destruindo teu casamento. Vai lá e pede perdão, desentulha esse poço. Ah, pastor, mas foi meu pai que não interessa, vai desentulhar o poço. Quem está morrendo de sede é tu. As pessoas que era para te dar água, tu não está tendo água para dar. Aleluia! O Senhor nos chama nessa noite, antes de participar do corpo e do sangue do Senhor, aleluia. Nós precisamos desentulhar os nossos poços, aleluia. E a oportunidade está aberta aqui nessa noite. Não sei o que, não me interessa, mas se há algo que está talvez entulhando o poço, o altar do Senhor está aqui, aleluia.